E aí, galera? Tudo bem por aí? Muito boa noite. Estamos começando mais um Bot Talks. Tudo bem? Sejam bem-vindos, todo mundo. Tô aqui preparando aqui no computador para eu conseguir ver as perguntas, ver as mensagens do computador. E aí, Jana, tudo bem? Bem-vinda. Gente, antes de a gente começar essa live, eu preciso muito de uma dica de vocês aí. Quem puder me ajudar, ó, por favor. Por acaso, vocês têm alguma indicação de suporte para celular? Porque o meu é o segundo já que eu compro e olha o que acontece. Quebra. Sem contar que quebra o suportezinho de pegar o celular assim, sabe? Sempre quebra. É uma loucura. Também é de plástico, é muito ruim. Ruim demais. E é o segundo que quebra já. Eu fiz uma super gambiarra pra deixar o celular aqui parado, ó. Sem as mãos, né? Mas super gambiarra. Quem tiver uma indicação aí, ó, já agradeço demais. Antes mesmo de a gente começar a nossa live, ó, já tô aqui, ó, agradecendo. Manda uma sugestão aí do Mercado Livre. Se tiver algum suportezinho desses aqui no Mercado Livre. Beleza? Muito bem, galera. Então, assim, todo mundo tá chegando por aí. Hoje, toda quinta-feira, né? Em alguns lugares é feriado. Aqui em São Paulo, São Bernardo, não, acho que não é. Se bem que eu trabalho tanto, né, gente? Que nunca é feriado, nunca tem feriado, mas tudo bem. Mas nesse dia de feriado, sim, ou talvez feriado não, toda quinta-feira a gente faz o quê? Ó o Bonel aí, tudo bem, Bonel? Boa. A gente faz o quê? Live aqui no Instagram pra gente conversar e compartilhar conhecimentos deste nosso mundo dos bots. Então a ideia é fazer micro meetups aqui dentro do Instagram e óbvio, né, como esse quadro, tipo o quadro do YouTube, né? Esse quadro se chama Bot Talks. A ideia é a gente conversar aqui, trocar experiências, vocês comentarem, fazerem, enfim, né, participarem dessa conversa como um todo. Por isso que a gente faz aqui no Instagram, para ter esse lance da proximidade como um todo. E hoje, minha gente, vamos conversar com nada mais, nada menos que ela. Cadê ela? Deixa eu procurar ela aqui. Cadê a Mar? Cara, gente, ela tem uma história muito incrível, uma experiência bem multidisciplinar, e a Marcela vai contar pra gente aqui como que funcionou todo esse processo dela, até mesmo o processo de aprendizado, de skills, de correr atrás, de experiências em projetos de voz, e agora experiências em projetos de bots, de chatbots na Sky. Então vai ser muito louco, muito louco. Eu já tenho aqui um conjunto de perguntinhas preparadas para fazer sobre a experiência dela. E eu espero aí que vocês também participem, mandem aí as perguntas, porque ela tem duas visões bem legais, sabe? Que é muito difícil a gente encontrar isso no mercado. Quem teve essas duas experiências e consegue comparar essas duas experiências e ver aí como que funciona esses dois mundos, o mundo do texto e o mundo da voz, que são mundos diferentes, né, galera? São bem diferentes. Quando a gente está falando de texto, a gente tem certas preocupações. Quando a gente está falando de voz, a gente está falando de outras preocupações. A Jana está aqui para comprovar isso com a gente, não é mesmo? E por falar em Jana, até dando um spoiler para vocês, a gente estava conversando ontem que a gente faz um curso de design de voz, né, para interfaces de voz. E a gente fez esse curso ano passado presencialmente. A gente fez duas turmas, né? A primeira turma foi ano passado, a segunda turma foi no começo do ano, e aí chegou a quarentena. E aí percebemos que a quarentena vai ser uma coisa muito extensa. Então a gente vai remodelar tudo. Agora a Let's Bot vai ter um catálogo de cursos online, galera. Microcursos, cursos um pouco mais extensos, cursos ao vivo e a imersão bot, que é o Bot Camp. Então muitas novidades vão vir por aí, gente. Então, feedback de vocês sempre é super importante para a gente criar tudo isso juntos. Beleza? Bora lá então? Chamar a Má para a nossa conversa? Vamos lá. A Má está chegando em 3, 2, chegou! E Oi, aí, boa Má, tudo noite. bem? Tudo bom? Tá me ouvindo Tudo bem? jóia. Perfeito, tô até aumentando o volume aqui. Mas tá, É, ó, também tô certinho. aumentando aqui. Tudo bem, Bru?
Tudo certo, Mar. E aí, como é que você está? Tudo em ordem na quarentena aí? Tudo em ordem, né? Remodelando várias coisas aí na rotina, mas tudo certo. Nem me fala, viu? Essas rotinas estão acabando comigo. Mas tudo bem, sobrevivendo, né? É, Mar, conta pra galera que tá assistindo a gente aí, quem é a Marcela? Que você, onde você trabalha? Conta um pouquinho sobre quem é você, para todo mundo te conhecer. Quem ainda não conhece, né? tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou a Marcela, eu trabalho atualmente na Sky com chatbot. E eu tô aí na área desde finalzinho de 2014, comecinho de 2015. Eu me formei em publicidade, trabalhava em agência de publicidade, mas eu não era da parte da criação, né? Eu era da parte do atendimento, então fazia a ponte entre cliente e agência. E aí, a convite de uma amiga que na época havia ido para Mutante, né? Ainda nem era Mutante na época. Ela me convidou, fez o convite, eu fiz o processo e acabei passando. Na época não se falava, não tinha materiais tão estruturados assim em português, não tinha muita opção de curso, de UX, era tudo ainda muito novo, né? Tudo mato ainda, né? Tudo mato. Sim, tudo mais. E eu entrei como designer conversacional, que é como eu tô hoje também, né, na Sky, e para trabalhar com URA, né? E a Mutante, na época, tinha poucos clientes e também cresceu pra caramba. Eu acho que todo mundo dessa época aí acabou se formando ali um pouco junto com, amadurecendo também com o mercado, né? Então, aí, uma vez que eu estava ali na área, confesso que eu entrei para fazer um teste, assim mesmo, ver como que ia ser, né? Se eu ia gostar, se eu ia me adaptar. E aí, com o tempo, acabei gostando mesmo, vi que era aquilo que eu queria fazer e fui fazer cursos e tudo mais. Eu fiquei lá quase 5 anos. é, Enfim, trabalhei com vários clientes, porque eles têm uma cartela bem grande de cliente, né? Então, trabalhei com companhias aéreas, trabalhei com seguradora, enfim, bastante bem variado mesmo. E aí eu já tinha um tempo aí de interface de voz, e aí eu quis ir para chatbot. Aí eu comecei também a fazer esse mesmo movimento, comecei a fazer cursos, comecei a ir mais atrás, e aí surgiu a oportunidade da Sky, que é onde eu tô hoje. E também é um produto novo, né? Porque a Sky ela tem a URA também, que coincidentemente eu cuidei na Mutante durante um tempo. Tem o app, tem, assim, já é bem maduro, né? Um canal bem maduro que a Sky tem. E aí agora também os chatbots, né? A nossa equipe cuida do bot para WhatsApp e Messenger. E aí também está sendo essa experiência aí de criação e amadurecimento do canal aí junto com a empresa. Que baita experiência, né? Nossa, de ponta a ponta, assim, ó. Foi pra Voz, depois passou por vários projetos, trabalhou no projeto da Sky ainda, depois foi pra Sky, agora tá com bot. E aí, Exatamente. galera, a gente fez uma live há um mês atrás, mais ou menos 2 meses atrás, não tenho muita certeza, com o Paulinho da Sky também. Sim, Que ele conta pra gente um outro desafio, que é gerenciar múltiplos bots. Então, se você não assistiu, entra lá no YouTube da Let's Bot, coloca lá, Let's Bot. E tem lá as lives. E aí, se você tiver interesse em entender um pouco mais como funciona esse aspecto, um pouquinho mais técnico de arquitetura e tudo mais que a gente conversou, tá lá também. E esse também vai para lá pro YouTuber. Ele é nosso líder de capítulo lá de bots. E ele tem bastante experiência nisso, então vale a pena mesmo, o pessoal dá uma olhada. Show, foi bate-papo muito incrível, galera. Muito da hora. Então, nossa, incrível sua jornada, né? De agência para design de interface de voz e depois para chatbot. E conta pra gente então, como tudo começou, vai. Acho que quando você entrou na Mutante, então começou a criar interfaces de voz lá. Como que era esse mundo para você? O que você precisou aprender? E talvez quais foram, acho que, os principais desafios para você criar uma interface de voz? Para mim foi tudo 100% novo, né? Porque eu não estava familiarizada nem com o processo, nem com as nomenclaturas.
e também trabalhar com uma equipe de quem vem de comunicação, né? A gente não muitas vezes não tem essa veia técnica, assim, né? De ter que trabalhar com dev, com QA, ter que pensar nessa tríade aí, né? Negócios, a parte técnica e a parte de usabilidade também. Então também foi um desafio, não foi nada fácil, mas a gente acaba aprendendo, acaba se acostumando. Então, eu falo que o trabalho do designer é quase um médico, assim, né? Tipo um diagnóstico. Você entende a demanda quando chega até você, seja de um cliente ou de um stakeholder, e às vezes nem mesmo eles sabem exatamente como essa solução se daria necessariamente, né? Como seria a melhor forma de resolver aquele problema. Então, o designer ele tem esse papel de fazer esse diagnóstico, estudar a melhor forma ali e fazer essa entrega. Então, tanto na parte de interface de voz quanto para os chatbots, eu creio que o que muda mais é ferramenta, é algum detalhe assim, mas o processo ele é basicamente o mesmo. Então, na etapa ali de discovery, vou até dar um exemplo, né? Porque eu atendi a Azul e a gente fez uma implantação de 8 URAs da Azul nesse projeto. Inclusive uma URA internacional, foi a primeira URA internacional que a Mutante teve. E aí a Azul, ela basicamente transferia direto, né? Você só escolhia o motivo e ela fazia transferência direto. Então a gente começou esse processo de entrevistar as pessoas do call center, ver como que era o dia a dia deles, o que onerava mais eles, porque as ligações estavam sendo transferidas e às vezes uma pessoa que deveria atender alguma coisa relacionada a vendas estava resolvendo ali, sei lá, um problema de cadastro. Então, para também ter esse direcionamento quando fosse para o humano correto. Então, a gente foi entender o dia a dia dessas pessoas, o que elas faziam, quais eram as dores e tudo mais. A gente pegou o que eles já tinham de dados, né? Então, ouviu ligações, pegar todo o insumo que puder, assim, ouvir ligações de clientes, ver quais são as maiores dúvidas, reclamações, ver como que a URA conversava, tentar olhar a jornada, um pouco de fora também. Como que a URA conversa com os outros canais, então, que outros canais, de repente, o site, o aplicativo já resolve, e o que não resolve, onde que entraria a URA nisso. E aí sim desenhar uma solução, e aí, enfim, a criação da árvore ali, né, de menu, usar um card sorting, coisa do tipo, fazer um benchmarking também, tipo, estudar, ver o que a concorrência também, né, os players ali do mercado também estão fazendo. Então, basicamente isso. E aí, depois que isso já estava feito, né, a gente desenvolvia, criava os textos e tudo mais. E aí é outro desafio também, né, porque na Mutante a gente trabalhava com muitos clientes de segmentos bem variados. Então, também tive a Mafre, uma época, eu cuidei da URA, e aí era um universo totalmente diferente, que eu não dominava, né, o assunto de seguro e É tudo. outro negócio, né? É totalmente diferente, tem outras nomenclaturas, muda tudo. E você precisa entender bem, porque assim, na voz principalmente, você precisa falar ali de uma forma muito fluida ali, como se você estivesse conversando ali com uma pessoa, né? Explicando para um amigo seu ali no telefone. Então, você entender bem o negócio, né? E para poder passar ali de uma forma bem natural, né? Bem humanizada, né? Como a gente diz, bem amigável. Aí, depois dessa etapa do desenvolvimento, tem uma etapa ali de QA, né, de teste, que é para garantir o funcionamento disso. Claro que geralmente fica o pessoal já de QA dedicado também a isso. E aí depois é o processo de análise de resultados, que é isso que faz o processo do designer ser iterativo, né? Ser um ciclo, porque depois a gente vai ver com o BI, com o pessoal de dados, o que tá funcionando. Então, no caso da URA, olhava muita retenção, mas não só retenção, porque pode ser uma métrica ali de vaidade, os clientes podem estar sendo retidos, mas de repente eles podem estar confusos ou, sei lá, acharam que está muito extenso, os menus desistiram, desligaram e vão para outro canal. Então tem que analisar isso a fundo, então escutar a ligação, enfim, uma série de coisas, né? No bot, a gente tem os inputs dos clientes ali, ver o que eles estão digitando,
Enfim, também dá para medir o esforço que eles tiveram numa tarefa para realizar alguma coisa, ter alguma solicitação, né, consumir algum serviço. E por aí vai, mas é isso, fazer esse processo iterativo, né? Que é de você reunir tudo, desenvolver, testar, ver se está funcionando e depois que já estiver no ar, já estiver funcionando, é você analisar o resultado. Porque se você só desenvolver, entregar e não analisar, o processo não fica completo. Então, o que você falou já me gerou vários insights aqui já. Porque eu acho que primeiro de tudo, né, informações no mercado, né? Como você comentou lá no comecinho. A gente não tem, no começo até, anos atrás, ainda hoje, as informações são muito escassas, né? Informações principalmente em português, né? E tem a comunidade de VUE, a Jana está aí como prova disso, né? Puxando toda essa luta aí de trazer e criar conteúdos nacionais, né? E divulgar tudo isso para a parte de voz, né? Então, é um mercado extremamente novo, recente, sabe, super promissor, não só falando de design de conversacionais para a URA, né, mas a gente falando também dos assistentes hoje, que está bombando. E isso é um ponto muito interessante. Realmente, assim, muita gente entra em contato comigo e fala assim, eu queria muito aprender a fazer chatbot. Você me indica algum livro, por onde começar? Ela fala assim, eita, nós. Porque é um mundo novo, gente. Então, assim, como eu aprendo, por exemplo? Estudando documentação. É assim que eu aprendo. E aí, quando a gente vai criar uma solução que as empresas entrem em contato com a gente e falam assim, eu preciso muito dessa solução aqui de voz ou de texto, enfim. E aí, beleza, como é que eu faço? Como é que eu faço esse tipo de integração? Como é que eu analiso, por exemplo, métricas? Tipo, estudar a documentação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto interessante, que o mercado carece muito de conhecimento e de informação dentro desses dois mundos aí, né? O mundo da voz e o mundo do texto e da automação. O texto agora está cada vez mais acessível para a gente, porque na pandemia a gente viu, né? Tudo virou bot agora. Isso é um perigo, né? Porque eu já vi vários casos aí de empresas que colocaram o bot para rodar, deu ruim demais. Agora estão tentando voltar com uma estrutura um pouquinho melhor, um pouquinho mais pensada, né? E aí outro ponto interessante também, puxando um gancho aí, que é a primeira etapa de tudo, né? Que são as pessoas. Que puxa muito o framework lá que a gente usa lá dos cursos da Let's Bot. Que é o quê? Eu primeiro entendo o lado humano, depois eu entendo o lado técnico. E o lado técnico pode ser N arquiteturas. E até a estrutura de texto e voz dentro do framework. Quem não conhece o framework aí, gente, coloca lá, letsbot.rocks ou .com.br, que também vai ser direcionado no navegador, que lá tem esse framework que eu estou comentando, que mostra exatamente essas fases para a gente criar uma solução que realmente faça sentido, né? Então, o que a Má comentou, o primeirão lá, a primeira etapa dela, é o comportamento, né? O behavior da coisa. Se eu não entender o comportamento das pessoas, gente, eu vou construir um monstrinho que só vai gerar problema pra gente, né? E aí eu acho que vem uma pergunta interessante. Quando a gente está falando de voz, tem uma tendência, acho que muito grande, de se criar uma persona, né? Eu vejo muito o pessoal da comunidade de VUE aí comentando sobre personas. Existe até uma certa discussão lá. Fala, será que é válido persona? Será que precisa? Que não precisa? Nos projetos de voz lá, você trabalhou com isso também? Com criação de personas? Sim, a gente trabalhava, e aí na Mutante tinha até uma característica bem peculiar aí, porque as personas elas eram baseadas na ideação de atendente ali. Então, a persona seria o atendente ideal do público de acordo com o perfil do cliente, né? Mas claro que o estudo era todo com base nisso, né? No perfil do cliente que a gente estivesse atendendo. Então, é bem interessante. Já na Sky a gente tem as personas mesmo que seriam os públicos, né, que a gente tem, e a Sky ela é muito variada. Então, tem um estudo assim, o cliente pré do cliente pós, né, são públicos bastante variados. Então, pega várias classes diferentes. Enfim, então é bem importante ter esse estudo para a gente conseguir ter uma visualização ali mais macro, né, de com quem que a gente tá falando ali. Eu que imagino o cliente tá puto da vida, querendo cancelar um plano lá, e ele chega, e aí, beleza, o bot, né? Ah, sim, também. Tudo beleza, o cliente tá lá assim, não.
Isso também é muito delicado, porque na Sky a gente tem até. A gente tem, por exemplo, a K, que é da parte de entretenimento, né? Então, ela é super divertida ali. Tipo, você pergunta, pede recomendação de filme, ela brinca, enfim, é bem. Mas no bot, por exemplo, no nosso bot, por mais que a gente tem uma padronização, né? Um manual de tom e voz, que a gente preza muito por ele é muito defendido, enfim, tem uma consistência grande, mas em alguns fluxos, claro que são assuntos mais sensíveis, então a gente acaba não brincando, claro. Então, por exemplo, a gente. É, No consentimento ainda. exatamente, ele tá com uma fatura, sei lá, ele tá com uma fatura em aberto. A gente vai brincar, a gente fala ali num tom, né, mais sóbrio, ou num problema técnico, né? A pessoa, poxa, ela tá pagando ali uma TV por assinatura e ela tá com um problema, ela tá pé da vida ali, ela quer que resolve. Então, assim, ela quer que o bot seja resolutivo. Então não dá para brincar muito, né? Então também tem, além da questão da persona, claro, né, que gera essa identificação, gera simpatia, tem também a parte da gente ter essa sensibilidade do, de que momento, né, a gente está falando e como a gente está falando com o cliente. É super interessante, né? Eu estava até lembrando de uma outra situação aqui, que quando a gente está falando de voz, vamos falar primeiro de voz para depois a gente falar de texto, para achar os deparas aí, né? O processo em si de investigação, de entender se é necessário ter uma persona para engajamento, ele é muito similar. Às vezes eu preciso ter engajamento, às vezes não preciso. Eu lembro, quando eu falo de persona de Ura, assim, eu sempre lembro do Eduardo da NET, tá ligado? Aqui é o Eduardo da NET, e falar com uma voz assim impostada, né, de locutor, né, bonita. Aqui é o Eduardo da NET. Deixa eu procurar o seu contrato. Aquele barulhinho do teclado e tal. E beleza, quando a gente faz o design, pelo que eu entendi do que você comentou, quando a gente faz o design, então, da voz, a gente está falando de um cenário onde eu tenho que pegar, talvez, uma situação onde eu seja assertivo, super assertivo, porque a pessoa está ali ouvindo, e se a minha mensagem não for assertiva, ela entender errado por algum motivo, acabou, né? Ou talvez o meu fluxo ele quebra, a pessoa desliga, ou talvez ela busque outro canal. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui é essa questão da gente entender como talvez a gente consegue trazer o fluxo conversacional em si, como a gente consegue criar ele, né? Porque o processo do de entendimento ali, beleza? Entendimento do nosso público, da persona, beleza? É um processo extremamente importante nesse mundo de bots, independente do que a gente esteja fazendo. E quando a gente entra no mundo da operação aqui, né? A gente tem várias análises a se fazer no design conversacional. Então, o que você acha como mais crítico assim para fazer um design conversacional para voz? Olha, para voz, eu acho que é mais na parte de criação mesmo. Eu acho que é mais dar essa cadência, essa naturalidade no diálogo, isso na parte de voz mesmo, tá? Não na parte de construção de fluxo e tudo mais. A gente a gente fazia um processo ali de casting, né, dos atores de voz. Então, muita gente que trabalhava ali trabalha com locução de rádio, trabalhava com dublagem, né, de games e tudo mais, enfim. E aí, assim, quando eu entrei também, eu não tinha nenhum conhecimento de direção de locução. Então, foi uma coisa também que eu tive que aprender. E aí, com o tempo, você vai amadurecendo isso, né? Vai estudando e vai lendo, porque é uma atuação, né? Por trás ali da URA são né, pessoas ali do dia a dia com características diferentes ali, né? A pessoa não é ali um atendente de fato, né? Então, é isso, assim, bem desafiador. E também a Mutante tem um critério ali, tem um processo ali de desenvolvimento dessa cadência ali de voz, né, de criação de fluidez muito bom. Então, as URAs não ficam mecânicas, é bem interessante mesmo. Então aí já começa um mundo novo, né? Que você tem que fazer direção de atores, de locutores, né? Fazer a concatenação, né? A Jana comenta muito disso, os concates lá, dos Exatamente. trechos para criar esse fluxo bonitinho. É outro mundo, outro mundo. E eu estava até mexendo na Alexa aqui, eu estava com um projeto meio ousado, projeto assim, né? De diversão mesmo.
de fazer um dueto com a Alexa, tocar violão e ela cantar junto comigo. Eu tô tentando fazer isso acontecer. Mas é super difícil controlar ali o que ela fala, porque ela fala, ela não canta, né? Então ela vai falando com a cadência da fala. E aí tem vários atributos que a gente consegue mexer, né, na própria Alexa lá. Eu consigo mexer, por exemplo, na prosódia, né? Então eu consigo mudar a entonação dela, eu consigo trazer, por exemplo, uma sensação diferenciada. Tem até uns conjuntos de tagzinhas prontas que traz expressões. Eu consigo colocar tipo um MP3 também, assim, gravado, uma gravação pronta para ela tocar. Então, é um conjunto gigante de ferramentas, de pequenos áudiozinhos, ou talvez de áudios que ela faz interpretação disso, que eu consigo interligar tudo isso para criar uma experiência de voz. Tem som, sabe? Tem interjeições, tem uma porrada de coisa legal lá para fazer. Mas a meta é fazer ela cantar comigo. É um trabalho bem cirúrgico, né? Muito cirúrgico. Então, quando a gente está falando de bot, bom, a parte de chatbot eu navego já há um tempo, e a parte de voz, eu não navego profundamente como você, como a Jana, como o pessoal do vui, porque é uma outra disciplina, né? Total. E aí, a gente tem que entender exatamente tudo isso, né? Como fazer entender as specs, como fazer, por exemplo, uma direção de locutores, como fazer a concatenação de tudo isso para criar uma experiência fluida. E uma coisa que eu sempre percebia, agora eu acho que melhorou bastante, sempre tem assim, né, numa frase, podemos agendar a sua visita para sexta-feira, Ah, dia, sabe, daquela quebra. Imagina o trabalho de deixar isso fluido, né? sim, não, esse era um cuidado que a gente tinha também ali na Mutante. É justamente isso, não ter essas quebras, né? Deixar natural e também ter esses links conversacionais para não parecer que também, sabe, aquelas respostas blocadas ali. Então a gente sempre tinha um linkador. Ah, entendi. Ah, tá bom, beleza. Sempre tinha um feedback ali, né? Ou que fosse Um negativo, link ali, né? ai, sinto muito. Enfim. A ideia não é que a gente engane ali o cliente se passando por uma pessoa nem nada, mas é que a gente torne a experiência agradável e humanizada e o menos, assim, né, o menos estressante possível. Menos artificial, né, talvez. Isso. Legal. A voz E, tem galera, muita emoção, né? A voz passa bastante, a voz passa muita emoção, então é bem importante saber trabalhar e modular. É, e, ó, gente, quem ainda não mexeu com a Alexa lá, dá para brincar muito com isso, sabe? Sem simplesmente nem criar uma skill. Quer dizer, você cria uma skill dentro dela, você consegue brincar com tudo isso. Mexer com SSML e tal, e mudar as entonações, colocar efeitos. É muito legal. Eu fico imaginando, por exemplo, criar uma skill que conta uma história, gente. Já deve ter alguma assim. Mas imagina contar uma história com vários efeitos, ela coloca efeito de sussurro, sabe? Coloca. Vixe, gente, dá pra fazer tanta coisa. Por isso que é incrível esse mundo, né? É muito louco. Deixa eu ver, tem umas perguntinhas aqui, ó. Vamos ver as perguntinhas. Galera, ó, a gente tá no momento de falar de voz agora. Então, ó, aproveita aí a experiência da Marcela e mandem perguntas aí sobre design de voz. Vamos ver aqui, ó. Ah, a Tati está falando que é muito comum a empresa não estudar a necessidade do usuário e lançar bots. Vixe, É. essa é a fonte de BOs no mercado, sabe? O De bot, o problema. É a bot ele fonte tem de que ser problema tá aí. resolutivo, né? Ele tem que ser resolutivo. Então, se ele for mais do mesmo ou não resolver o problema do cliente, porque o cliente ele entra no bot ali muitas vezes para não ficar, ele não quer perder tempo, né? Então, é uma coisa que ele, ao invés, por exemplo, de resolver na hora, se for é, algo mais simples, ele vai lá, já quer que o bot resolve e tudo mais. Mas se o bot não tiver ali né, uma resolução bacana, só vai queimar o canal, né, na verdade, e vai ficar ali aquela imagem, a empresa vai ficar com aquela imagem não muito boa. É verdade. Acho que tem uma outra pergunta aqui da Luísa perguntando se você conhece o estúdio do Johnny Days. Ah, é o pessoal que era da Mutante, inclusive. É mesmo? Que da hora. Então, todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo, conhecidos. Lá formou diria que formou, né? Formou muita gente. Então, muita gente passou por lá também.
Muito bom. Essa parte de que o mercado não conhece a necessidade real e começa a criar, gente, isso é muito comum em todos os lugares, sabe? E quando fala de bot ainda que é uma coisa muito abstrata ainda, às vezes muito abstrata para o mercado, as empresas ainda não conhecem tão profundamente, fala assim, eu quero um bot. Para quê? Ah, eu quero que ele faça. Aí começa, né? Não, eu quero que ele entregue com isso, com isso, com isso, com isso, e vai aquele mundo de informações. Não, eu quero que ele tenha. Aí você começa a perguntar, né? Mas beleza, qual que é o canal? Você quer canal texto ou você quer canal voz? Aí o cliente pensa assim, "Pô, seria interessante colocar voz também, né? Mas tipo assim, porque, é legal, mas ainda não compreende a profundidade que é tudo isso. E quando a gente mostra essa profundidade dos processos inteiros para se construir um bot, dos processos para se construir inteiro um design conversacional para voz, gente, é um negócio enorme, muito grande. Então, acho que o grande papel que a gente tem é levar conhecimento para o mercado, porque o resultado disso é de projetos, por exemplo, que nem a Tati comentou aqui, assim, a gente tem um projeto, tem uma empresa que ela não conhece, mas ela quer. O resultado disso, gente, vai ser um projeto difícil de se trabalhar, um bot ruim pra caramba, sabe? Ruim pra caramba, com pouco engajamento e vai gerar essa sensação que a gente já vê no mercado, né? Assim, não gosto de bot. A gente, bot é um negócio tão incrível, dá pra fazer umas coisas tão, mas tão incríveis. Quanto mais próximo do lado humano a gente estiver, melhor é, né? Pois é. As Ó, pessoas chatbots não gostaram, deveriam. as pessoas não gostaram do bot que elas usaram, na verdade, né? Não necessariamente do chatbot. É, isso, exatamente. É do bot que usaram. E aí dá uma generalizada, né? Esse negócio aí é ruim pra caramba. Não, não dá. E não é bem assim, né, gente? A gente tem putz, N situações que a gente tem efetividade em todos esses processos. Esse é o nosso objetivo aqui, né, como profissionais da área. Vamos lá. Chatbots não deveriam ser usados para orientações técnicas, apenas para problemas pré-definidos, como área de atendimento administrativo ou dúvidas de navegação e serviços. Bot a gente consegue colocar em todos os aspectos, né? Imagina um cenário dá para colocar um bot. A gente tem que ver, ó, exatamente como o Juliano comentou aqui nos comentários. Estou olhando para o lado aí que eu estou vendo no computador, tá? Fica meio estranho, né? Estou vendo aqui. Mas depende da maturidade da empresa, né? Se a empresa tem uma maturidade muito grande, por exemplo, em orientações técnicas, ela consegue explicar isso de uma maneira didática, ela investigou, conversou com as pessoas e consegue transmitir essa informação de uma maneira efetiva, beleza, vamos colocar isso dentro de um bot? Vamos colocar dentro do bot de voz? Aí a gente vai pegar todas as orientações técnicas possíveis? Impossível, vai dar ruim, né? Vai dar muito ruim. Então a gente pega um trechinho só, pega talvez um caso de uma orientação principal, cara, trabalha em cima dela, e melhora em cima dela, e cria uma experiência em cima dela. E aí, para partir dessa experiência, o que a gente faz? A gente começa a criar uma segunda fase. O que vai ser a segunda fase? Pô, a segunda fase eu vou pegar uma outra necessidade específica, um case que, tá acontecendo direto aqui numa situação, e a gente vai sempre por fases. Então, não é a tecnologia, não é a dificuldade que a gente tem tecnológica, não é a dificuldade em processos, porque a gente já conseguiu amadurecer um pouco dentro dessa área, apesar de ser nova. Mas a grande dificuldade é a maturidade das empresas. Elas não sabem o que quer. E aí não sabe o que quer, não sabe o que sai como resultado. Né? E a maturidade de quem constrói também, né? Porque fala, beleza, sei mexer na Alexa, legal. Vou conseguir construir lá um bot super específico com integrações? Não vou. Por quê? Porque vai muito além. São outras disciplinas que a gente tem que ter acesso, né? Conhecimento. E a Má é um grande exemplo, né? Que ela é designer de UX, a parte humana, e ela vai fazer os cursos técnicos lá comigo também, sabe? E ela lá perguntando, o que é esse negócio aqui, esse negócio de API? O que é isso, gente? API. E aí aquela frase que eu comento sempre, né? Quando um designer, um UX, fala que conhece API, cai uma lágrima dos meus olhos aqui de alegria, gente. Fala, caramba, é um super profissional, galera. Quem é de humanas e conhece um pouco do lado técnico faz milagres dentro desse mundo do bots, né? Até porque Muito dá top. autonomia, né? Dá autonomia também de você poder discutir a viabilidade ali de uma solução junto com os devs, né? Junto com o pessoal de QA. Você mostra ali, quando você mostra ali que você entende daquilo, minimamente, pelo menos você consegue discutir ali no mesmo nível e também colocar ali o que você acredita ser a melhor solução, né? Consegue defender melhor aquilo. As equipes se conversam, gente, super importante. A equipe técnica também, mesma coisa. Tem que entender o lado do design. Porque se Exatamente. você não entender, gente, você vai começar a
Fala, não, por que que eles estão falando isso? Eles estão pedindo para fazer uma alteraçãozinha dessa, vai dar tanto trabalho técnico para a gente aqui, de mudança nas plataformas, integração. Por quê? Faz sentido? Então, se você é técnico e não conhece o lado humano, gente, o lado de design e UX, você também vai sofrer com esses projetos. Então, por isso a gente tem que ser sempre multidisciplinar dentro Sim. desse nosso ambiente de Tá bots. tudo cada vez mais integrado, né? Tudo trabalhando cada vez mais junto. E também é super rico quando a gente tem algum dev, algum QA ali que, na equipe que também dá ajuda também nessa parte, enfim, dá suas opiniões ali, né? Então é sempre muito rica essa discussão quando o profissional é multidisciplinar. Isso começa não só no projeto de bot, mas começa antes, começa na venda. Porque se você tem dentro da empresa que você trabalha um vendedor que ele não conhece como funciona esse processo como um todo, ele vai vender Deus e o mundo. Esse é o papel do vendedor, é vender, sabe? Bater meta, vender, entrar projeto, fechar contrato e tal. E aí o que acontece quando entra o projeto em si, que a gente vai operacionalizar tudo isso, é que a gente tem todo esse processo, todas essas análises, dá problema. Então, gente, nosso objetivo é minimizar problemas. Né? Por Exatamente. isso que a gente faz frameworks, por isso que a gente faz lives, faz tudo, porque minimizar problemas. Chega de problema nessa vida, tem que ter só experiências boas. É. Ó, perguntinha da Tati aqui, ó, sobre qual cliente de voz para você, para ti, foi o mais desafiador? Locutor, concat, escopo. Teve algum assim que foi o ícone? Não precisa falar, logicamente, para não, né, evidenciar aí o cliente, tá? Mas fala aí, sim. Tem Né? algum exemplo assim que você Eu pode dizer? acho que banco, né? Banco porque tem bastante variação de questão de valor, então a parte de concatenação para ficar bem fluida, né? Porque tem muito número e tudo mais, e também a parte de companhia aérea, né? Porque principalmente quando tem os nomes, né, estrangeiros, então para também ter uma cadência e tinha muita concatenação, porque a gente falava ali da onde que ele estava partindo, para onde ele ia chegar, data, horário, cidade, aeroporto, então era bastante informação mesmo. Isso é muito ruim de trabalhar mesmo, né? De capturar essas informações. Porque texto, ele pode escrever um número, pode escrever um texto literal. Então você tem que trabalhar muito os sinônimos, né? Análises Na das parte de, entidades, né? na parte de voz, foram esses. Agora, texto, na parte de bot mesmo, na Sky, acho que o maior desafio tá sendo esse mesmo, de integrar todos os bots, porque a gente tem muito chatbot, e aí cada área ali acaba, né, cuidando de um. Então, é a gente manter essa unidade aí de análise também, de consistência na linguagem, de personas. É super complexo. Porque é a mesma empresa se comunicando, né, com o cliente. Então, como integrar tudo isso? Então, vamos começar a falar de bots agora, de chatbots. Falamos um pouquinho de voz, vamos falar de chat agora. E para isso, já vamos puxar a pergunta da Jana aqui, ó. Agora com experiência nos dois, você acha que tem alguma tarefa de usuário, contexto de uso de usuário, que a experiência fica melhor em chatbot e em outra mais adequada para VUI? Olha, eu acho que no chatbot, pelo menos no WhatsApp e no Messenger, pelo que a gente tem percebido, que ele é um canal, os clientes querem uma resolução mais rápida neles. Então, justamente é um feedback que a gente tem. Putz, eu entrei em contato porque eu não queria ficar esperando ali na URA e tudo mais. Eu acredito que um canal, ele não anula o outro. E também é importante a gente olhar a jornada. A gente tem até uma equipe de CX que fica exclusivamente, eles trabalham em conjunto com a gente, atendendo os squads, mas eles ficam especificamente analisando jornada. Então, justamente para ver como que o cliente ele se comporta em todos esses canais e o que ele procura em cada um deles. A gente tem até geralmente, toda empresa, né, tem ali suas resoluções que tanto no aplicativo, quanto ali no chatbot, quanto na URA, tem ali, vão ter coisas em comum, mas eu acho que vai mais do momento ali, do que ele está procurando. No caso do bot do WhatsApp, ele é mais assim, resolução de problema, ou ali tirar, às vezes, alguma dúvida de fatura, coisas assim. Já a gente tem o bot do app, né? Que tem até a persona, a K, e aí ela é mais entretenimento.
Tanto que a gente tem também o Sky Play, né? Que é um streaming nosso ali, tipo um Netflix, a Sky. Então tem indicação de filme, tem quiz, é uma parte assim mais fã. Então eu acho que é analisar a jornada mesmo. Olha, gente, que coisa, que sonho de consumo, né? Ter uma equipe específica para analisar a jornada. Cara, isso é sonho de consumo, sabe? Geralmente, quando eu faço as consultorias com as empresas, assim, beleza, qual que é a equipe? Eu e mais uma pessoa, para fazer tudo. Falei, caraca, beleza, então vamos. É, Né? lá Imagina, Lá a pode gente falar. tá, lá a gente tá dividido assim, a gente tem essa equipe de CX que fica dando apoio pra gente, analisando a jornada, e aí eles trazem insights também. Então, por exemplo, a pesquisa que a gente tem no final do fluxo dos nossos bots, né? A gente fez em conjunto com o pessoal de CX, analisando várias coisas, experiência, enfim, o esforço também a gente mede por BI, né? E junto com o pessoal de BI. E aí eles ficam dando esse apoio para a gente, dando esses insights. A gente gera até um dashboard ali quinzenal, onde a gente faz ali um apanhado, vê como que está o sentimento do cliente com a experiência, com cada fluxo ali em si. Então a gente manda esse dashboard para os stakeholders. E aí também a gente faz uma análise ali de amostras, de comentários, tem muito input, mas a gente pega ali uma amostra e vê. E aí a gente sempre faz uma análise ali dos pontos de atenção. Então, por exemplo, uma coisa que a gente percebeu até na última quinzena, que foi do relatório que eu mandei, teve muita gente querendo fazer downgrade do pacote, muito possivelmente pelo momento de pandemia, de contenção de gasto, mas também teve muita gente querendo comprar conteúdo avulso ali. Pay-per-view, né? Então, um filme, alguma coisa assim. Então, essas coisas que a gente vai pegando, assim, do feedback mesmo do cliente. Cada caso é um caso, não tem jeito, né? Isso é bem legal, gente, de ver isso na prática aí, né? Com a Má, com a Sky e tal, porque nem todo fluxo conversacional ele precisa estar em dois canais ao mesmo tempo. Então, talvez canais, vamos falar de texto, né? Ele não precisa necessariamente estar no WhatsApp e no Facebook, por exemplo. Ou não precisa estar no WhatsApp e no Skype, por exemplo. E também muito menos estar no canal de texto e no canal de voz, que são propostas diferentes, sabe? Então, tudo tem que ser muito analisado sempre caso a caso, né? Até, acho que a galera deve ter uma galera do Botcamp aí na live também. Dá um salve aí, galera do Botcamp, para eu saber. Que a gente faz o que lá no Botcamp, né? A gente cria todo um fluxo conversacional, mas chega uma hora que fala assim, vamos colocar voz. É a mesma lógica que a gente tem, a gente coloca dois canais principais. Coloca o canal texto via WhatsApp e coloca o canal Alexa. Mas chega uma hora lá que tem um fluxo conversacional que a gente tem que ele é muito ruim, sabe? Você tem que passar o código o código dos correios. E aí, como você vai passar os códigos dos correios? Geralmente você copia e cola, né? Você pega do e-mail e cola. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Beleza, mas na voz. Aí fala assim, qual que é o código de rastreamento? Aí você fica, 7, 5, 6. Cara, a usabilidade disso é horrível, porque a gente naturalmente não faz isso. Né? Então, qual que foi a nossa regra de negócio, né? A galera tá se manifestando aí, ó. Boa. Qual que foi a nossa regra de negócio? Quando a gente está falando de correios, não vai para voz. Não faz sentido, a usabilidade não dá certo, é ruim, não vai ser bacana. Então, esse é um outro ponto, né? E muitas empresas, galera, eu acho que talvez vocês devam passar por isso, quer tudo, sabe? Beleza, coloca tudo aí para mim. E acho que é uma coisa trivial, e não é. É uma análise muito detalhada. E puxando análises detalhadas. Tem que analisar caso a caso, né? Que nem até um case aí recente, a gente estava vendo que a reincidência de pessoas entrando no bot dentro do mês estava pequena. E aí, como a gente começou a analisar isso agora, porque esse bot também é muito novo, o pessoal de negócio até falou, não, vamos aumentar essas reentradas, né? Vamos aumentar essa frequência. E aí a gente pensou, mas até onde isso é ruim? De repente a pessoa ela resolve ali pontualmente algo que ela precise e beleza, né? Ela não precisa estar ali sempre em contato com o bot porque é um canal resolutivo. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi analisar o comportamento do cliente da Sky em outros canais. Então, vamos ver como e por que ele é reincidente em outros canais. Então,
no app, na URA, e aí pegar também, enfim, pegar escutas, pegar os inputs dele ali no bot do app, para entender mesmo. Então é isso, é analisar a jornada, né? É. E trazer uma solução que é pontual para aquele problema daquela jornada. Exatamente, para aquele canal, para aquilo especificamente. Top demais. Beleza, e agora sobre chatbots, né? Bots aí na Sky. Qual que é o processo que vocês usam lá para fazer o design conversacional? O que vocês se preocupam? Como funciona? Conta pra gente. Tá, Deixa eu ver que horas são só. Nossa, já tá acabando o tempo. A gente tem 10 minutinhos só. Ai, meu Nossa, Deus, assim. tá, eu vou tentar correr aqui. Bom, a Sky ela tem um processo muito maduro de design. A gente tem essa equipe de CX analisando jornada. A gente tem uma equipe de especialistas que a gente consulta ali. Então, por exemplo, eu sou uma designer de squad, eu atendo squad de WhatsApp, a parte de self-care para o WhatsApp Messenger, né? Então, e nós temos ali UX, uma equipe de UX também especialista, onde a gente consulta essas pessoas. Então, a gente tem ali os especialistas de research, especialistas de strategy, e aí a gente discute as demandas que a gente tem ou as ideias que a gente tem com base no feedback dos clientes para a criação de novos projetos, né, para a sugestão de novos projetos. E aí, eles, em conjunto com a gente, pensamos uma solução, defendemos ali se for preciso, com o pessoal de negócios e tudo mais, que isso também é uma skill muito importante ali, aí que eu aprendi a duras penas durante esse tempo aí na parte de design. A gente tem que estar sempre embasado para poder defender o que a gente quer. Então, às vezes a gente já chega com um estudo ali, porque é claro que os stakeholders, eles têm outra preocupação, né? Muitas vezes. Então, o foco é no negócio, o foco às vezes é enfim, né, em número. E aí a gente tem que priorizar por isso, né? A gente tem que prezar pela parte da boa usabilidade. Claro, pensando nessa tríade aí que é tecnológica, usabilidade e negócios. Então, aí depois que a gente tem essa proposta, desenha, enfim, isso entra a gente usa a metodologia ágil, né? Então, uma vez que isso entra para sprint aí, ou para o nosso backlog, a gente desenvolve pelo menos uma sprint antes, para o pessoal de desenvolvimento pegar. Conforme eles estão desenvolvendo, a gente já está trabalhando, né, nas próximas, e quando chega a parte de QA testar, a gente testa junto, para quando for para o ar mesmo. Quebrar o bot. Hora de quebrar. Bem legal. Galera, vocês perceberam quão vivo é tudo isso, né? É muito vivo, é um processo, é um projeto vivo. A gente está replicando o comportamento humano muda de acordo com as tendências e situações que a gente tem de mercado. Então vai mudar também, né? Então tem que rodar processo ágil? Tem. Tem que ter skills de negociação? Tem. Tem que ter skills de designer? Tem. Tem skills técnicas? Tem. Porque desse jeito, meu, dá para você navegar tranquilamente dentro desse mundo. Sim, e assim, muitas vezes não é, até aproveitar, não sei que horas, quando que vai acabar aqui, quando vai cortar a live, mas não é 2 minutos. inventar a roda, sabe? Não é inventar a roda, é você ouvir mesmo o teu cliente ou o teu público. Você vê que nessa área, muitas das coisas acabaram acompanhando movimentos sociais. Então, a gente vê que já tem interfaces de voz aí que não tem gênero. Então, assim como hoje você vai preencher um formulário ali, você não coloca mais, não tem ali só feminino, masculino, tá tudo, né? Você vê que essa parte de UX está preocupada, você vê muitas empresas, né? Muitos negócios preocupados com em ter esse cuidado, em ter esse olhar. Então, muitas vezes não é ali inventar a roda, fazer um negócio super disruptivo, mas é entender movimentos culturais, é entender o momento social, é entender o teu público, o teu cliente, é basicamente isso. Falou a verdade. No mundo das startups, que eu também navego bastante, existe uma mudança de olhar, né? Só fazendo um depara. Quer dizer, antes de eu falar, gente, a gente tem 5 minutinhos, então já coloca a sua última pergunta aí para a gente aproveitar esses últimos 5 minutos, tá? Se você tiver alguma dúvida. Mas no mundo das startups, o que acontece? A gente tem que mudar o mindset, porque o mindset das empresas tradicionais era o quê? A gente vai lá, a gente entende que existe um problema do mercado, eu sou, sei lá, um empresário, entendo esse problema, eu vou lá e vou construir uma solução para isso. Mas as pessoas não investigam, elas assumem que conhecem o problema.
Mas conhecer um problema vai muito mais profundo. A gente tem que entender o comportamento das pessoas. E só assim a gente conhece o problema real. E quando a gente está falando empresas tradicionais não olham geralmente o comportamento, elas estão brigando e tentando mudar processos para começar a olhar os comportamentos. As startups já nascem com esse mindset. E quando a gente está falando de trabalhar com soluções conversacionais, independente de qual canal seja, isso é extremamente importante, né? Que nem a Mar comentou aqui, né? Que nem você comentou, né, Mar? Se eu entender o comportamento das pessoas, eu replico isso dentro de uma solução. E eu tenho mais engajamento, tenho mais retorno, enfim. Então, a chave, galera, é entender o lado humano. Porque engajamento é conexão emocional ali, né? Então, quantas vezes a gente é bombardeado o dia inteiro por muita coisa. Então, o que fica ali é aquela experiência boa que a gente teve, né? É verdade, aquela experiência que conecta mesmo. Caramba, olha o que eles pensaram. Por que a gente gosta tanto de algumas marcas e odeia tantas outras, né? É isso, é a experiência. Excelente, Mar. Nosso tempo está acabando. Queria te agradecer demais. Galera, vocês curtiram aí o bate-papo com a Mar? Todos esses dois mundos que ela navega, que ela já navegou, tem conhecimento fantástico. Eles curtiram? Dá um coraçãozinho na live aí pra gente saber. Isso é importante. Mar, queria te agradecer demais. Obrigado aí por topar, fazer uma live aqui com a gente. Obrigado aí pelo tempo, por compartilhar também seu conhecimento com a gente. Foi, ó, demais, adorei. Eu que agradeço. Valeu, quer dar últimas palavras para a galera? Últimos recadinhos aí? O que você diria para quem quer entrar na área, ou de voz ou de texto? Olha, eu diria que hoje tem muita gente, né, no mercado, muitos UXers aí. Eu diria acho que para ter paciência, ir atrás, aprender com quem. Claro que os cursos são muito importantes, mas eu acho que aprender, compartilhar conhecimento aí é o mais importante. É isso aí, gente. Compartilhar, não tem jeito. É um mundo novo, todo mundo está crescendo e aprendendo nessa área e compartilhar a saída sempre. Vá, brigadão, um beijo para você. Obrigada. Graças por estar aqui com a gente. Nada. Beijão. Beijo. E aí, galera, curtiram aí o bate-papo de hoje? Muito legal, né? A Má é super incrível, gente. Ela é super incrível. Ela já fez milhares de cursos, a gente conversa bastante, virou super amiga desde quando a gente se conheceu no mundo dos bots. E ela tem uma experiência incrível, sabe? Super guerreira, corre atrás, faz acontecer e aprende, e executa. Incrível, super profissional. E na próxima quinta-feira a gente tem o quê? Live também, Bot Talks mais uma vez. A gente vai trazer um outro case aqui bem interessante, mas eu vou deixar aí na ansiedade para vocês. Como fala? Qual que é a palavra para isso? Expectativa. Mas vai ser show, gente. A gente vai falar sobre um projeto grande, bem grande. Vocês vão curtir. É um projeto bem, bem interessante também. Beleza? Eu queria agradecer a todos vocês. E últimos recadinhos que eu tinha dado no começo da live é que, como eu comentei, a gente está fazendo um processo de reestruturação inteira da Let's Bot agora, que antes tinha cursos presenciais, agora vai ter foco totalmente online, né? Então, Botcamp, a gente já está planejando uma nova data. Provavelmente, a data a se fechar vai ser Semana Bot mais Botcamp, imersão gratuita e imersão mais completa e profunda, com o meu apoio total. A gente vai fazer isso no final de agosto, começo de setembro, beleza? Enquanto isso, a gente vai abrir novas possibilidades. A gente vai ter microcursos sobre vários aspectos e vários cenários diferentes. E também cursos online, ao vivo. Beleza? Novidades vão chegar por aí. Contem comigo no que precisarem. Se quiserem trocar uma ideia, se quiserem compartilhar o projeto de vocês aqui no Bot Talks também, manda no direct aí que a gente combina uma data e a gente faz tudo isso acontecer. Beleza? Abração para vocês. Boa noite, bom descanso. Bom final de quinta-feira e amanhã, sextou. Uhul! Tchau, gente. Abraço.